Aqui é tiro, porrada e bomba. Guerra, Bitcoin, China desacelerando, Brasil, mais imposto, nada novo. Não é não, tá, chat? É só uma piada, não tributa no direito de existir e principalmente, se quiser tributar, tributa. Só não me censure. Bom, no vídeo de hoje vamos discutir tudo o que está acontecendo nessa semana, quais são as atualizações do mercado, então fica comigo até o final. Meu nome é Luan Trevisan, sejam bem-vindos ao Ponto Cego Financeiro, onde a economia deixa de ser um mistério. E, bom, eu sei que vocês esquecem do like, da inscrição, então deixa já no começo o like, comenta aí, inscreva-se no canal, ativa o sininho, se aparecer o botão de hypar, clique em hypar e depois, se você não quiser, dá o dislike. Eu tenho certeza que do dislike você vai lembrar. Então tiro, porrada e bomba. Na guerra, a primeira a morrer é sempre a verdade. Dito isso, eu gostaria que vocês internalizassem essa frase, porque para estudar conflito, vocês têm que entender que a primeira coisa que morre numa guerra é a verdade. Que haverão informações falsas de ambos os lados, que haverá baixa de ambos os lados, e quando você assume que a primeira a morrer é a verdade, ao invés de vestir uma camisa como se fosse um time de futebol, você começa a analisar a parte macro do conflito. Analisando todo o conflito, primeiramente, né, desde os conflitos da Palestina, quando Israel ele vai fazer um ataque, ele avisa. Para quê? Para não matar civis. O objetivo de Israel, às vezes vai ter baixa, eu não estou mentindo, erros acontecem, existem pessoas com cabeça em Nárnia na guerra, até pela pressão da guerra. Agora, analisando a parte macro, desde a Palestina, Israel avisa quando, onde, que horas e como vai ser o ataque. Para quê? Para que não tenha civis lá. Para que as baixas sejam no âmbito militar. Em contrapartida, quem pede a liberdade da Palestina ignora alguns fatos muito grandes. Como, por exemplo, no governo do Hamas, as mulheres não têm direito. Como, por exemplo, crianças são usadas na forma de escudo humano, isso é muito triste. Israel deseja atacar bases militares e não pessoas com enfermidades. Já o Hamas, ele monta suas bases dentro do hospital para que Israel não consiga localizar e quando localize, não realize o ataque porque é um hospital. Então, se você quer defender palestino, começa defendendo o fim do Hamas. Porque o Hamas não é um sistema de governo. Não é um partido dos trabalhadores corrupto, como é aqui no Brasil. É um grupo terrorista. Essa é a diferença. E deixando isso bem claro, Israel tem um conflito de longa data com o Irã. Irã é esse que financia o Hamas, Irã é esse que tem financiamento da China, da Rússia e de outras ditaduras. Irã é esse que tem conflito inclusive com países do mundo árabe, como por exemplo a Arábia Saudita. E o objetivo, antes mesmo do governo do Ayatollah nos Irãs, e o Ayatollah declara abertamente que o objetivo é exterminar Israel, então se o objetivo declaradamente é acabar com Israel, eles alegam que as instalações nucleares é para a parte civil. Uma fala contrasta com a outra, né? Se o seu objetivo é acabar com Israel, como que as suas instalações nucleares são para civis? E isso, não é nada novo. Teve um vírus, né, inventado pelos Estados Unidos no governo do Barack Obama. Barack Obama, quando foi questionado se foi os Estados Unidos que fez isso, porque o Irã acabou descobrindo, ele falou, olha, eu não posso falar disso, e quem vazou essa informação não deve ser punido porque é um crime contra a América. Ou seja, em outras palavras, ele não disse que foi ele, mas afirmou que foi ele. Esse vírus ele não conseguiu espalhar porque dentro das usinas, né, era uma intranet iraniana, então Israel queria atacar, o Barack Obama falou não, eu vou fazer de uma forma mais singela através de um vírus, o vírus não deu certo, Israel transformou nisso um worm, né, que é um vírus que se espalha, né, de maneira mais rápida, assim que ele conectar um computador e ele entrar na intranet, ele vai infectando outros
computadores e acabaram com o programa iraniano. Depois disso, Israel atacou algumas instalações nucleares. Isso sempre ocorre de tempos em tempos na história. Por quê? Porque, mais uma vez, o objetivo do Irã é acabar com Israel. E Israel pode até ter cometido crime de guerra. Na guerra sempre haverá crimes de guerra. Mas Israel não tem como foco atacar civil. Tem vídeos no Irã das pessoas comemorando o míssil de Israel chegando. Por quê? Porque o governo iraniano, assim como o grupo terrorista da Palestina, o governo iraniano ele não representa o povo iraniano, ele oprime. Então, poxa, é muito triste ver a Mônica Bergamo da Folha defendendo isso aí, o Lula defendendo isso aí. Mas tem relações até que talvez o Irã financie até facções aqui no Brasil, né? Talvez o próprio partido seja uma facção. E antes do Ayatollah, olha como as mulheres... Antes do Ayatollah, não. Antes do regime iraniano, olha como as mulheres circulavam no Irã. E agora elas não podem mais usar esse estilo de vestimenta. Digo mais, houve grupo de esquerda que chegou para apoiar lá. Foram recebidos com tiro, porrada e bomba. Então não há liberdade, não há direito dos homossexuais, não há direito das mulheres em um regime como esse. Diferentemente do Hamas, que usa criança como escudo, diferente do Irã, que tem como objetivo acabar com o país, Israel não pretende atacar civis, tem mulheres no seu exército, tem homossexuais no exército, tem muçulmanos no exército. Essa é a diferença entre um país livre e ditadura, grupos terroristas, facções. Até pelo limite. É muito difícil, eu até vi na internet muita gente falando a força iraniana é a 16ª maior do mundo, Israel é a 15ª, e aí você vai olhar os números, é como se quase que o Irã esmagasse Israel. Não, na prática, a inteligência de Israel, o Mossad, as armas, tudo é mais tecnológico e inteligente dentro de Israel. Não é aquelas armas velhas da União Soviética. Só que é muito difícil combater o Ra da Palestina, o governo do Irã, porque terrorista não tem limite. Terrorista ele comemora o próprio suicídio. Então, essa é a diferença. Israel atacou bases, instalações nucleares do regime iraniano, atacou com inteligência. Olha essa imagem do míssil, a ideia não foi explodir um prédio inteiro, comparado com o míssil que o Irã atacou no prédio de civil. Então, um atingiu apenas líder militar e não explodiu o prédio. O outro fez questão de explodir o prédio para matar civis. E, de novo, na guerra a primeira a morrer é a verdade, especulam-se que o Irã atacou base, instalações militares dos Estados Unidos, e isso traz a maior nação do mundo para o conflito. Eis aqui porque está todo mundo falando em Terceira Guerra Mundial. Correlacionado a isso, a China ela ameaça toda hora Taiwan e, enfim, eu acho que a Rússia abriu essa porteira, né, porque testou o limite do Ocidente. Israel sofreu muito com o Hamas, né, eliminou grandes lideranças tanto do Irã quanto do Hamas, e agora o Irã está pedindo truco, pedindo seis, está sobrecarregando o sistema de defesa, que é o melhor do mundo, o Iron Dome de Israel, até porque Israel, na parte mais estreita, de Mar-a-Lago, quando você fala essa frase, deputada Samia, você está defendendo o extermínio do povo judeu. Sabe quem mais defendia isso e tinha um bigode e era bem escroto? Esse é o nível de deputada que a gente tem no PSOL, e que diz defender os direitos das mulheres. Mais uma vez, não há direito de mulher, homossexual, de nada, em ditadura como é a ditadura iraniana. Então, como você tem a parte mais estreita é 17 quilômetros, se você interceptar um míssil no sistema de defesa tradicional, você vai estar invadindo outro espaço aéreo. Dito isso, Israel inventou a maravilha da tecnologia militar moderna, que é o Iron Dome, que é o sistema de defesa com maior eficiência. Só que ele não é 100%, ele pode ser sobrecarregado, é o que o Irã está fazendo, e isso atinge civis. Acho que a parte mais importante desse vídeo é a questão do conflito, porque isso impacta mercados globais. Semana que vem nós teremos juros nos Estados Unidos, os dados
bom, estavam melhorando, muita gente pedindo por queda de juros, o próprio Donald Trump pressiona demais o Fed, acho que o Jerome Powell, o presidente do Federal Reserve, não aguenta mais o Donald Trump na orelha, só que agora a probabilidade de queda de juros ela diminui, porque sempre que há conflito, a valorização do petróleo foi o que aconteceu, até porque estão atacando bases nucleares, né? Um dos maiores produtores de petróleo do mundo está em guerra, está em sanção. A Venezuela, que é a maior reserva, é Venezuela, lá eles, sei lá, devem extrair petróleo com pedra e pau. E o Oriente Médio está numa situação bem delicada, no mínimo, vamos dizer assim. A economia que mais consome petróleo no mundo é os Estados Unidos, então o petróleo é uma boa fonte de energia, é uma boa forma de transporte impacta muito no custo da inflação, petróleo em si impacta muito no custo da inflação, ainda mais para os Estados Unidos, que é muito dependente de petróleo, mais uma vez é o país que mais consome petróleo no mundo. Então isso deve trazer mercados para baixo, já aconteceu na semana passada, no finzinho da semana, tende a acontecer mais. Isso para mercados globais acabou afetando até a Bolsa no Brasil. É incrível, a Bolsa do Brasil está em 137 mil pontos, eu acho que isso é motivo para você virar um mortal de costa, porque caiu de acordo com o conflito, o mercado só esqueceu da tragédia e da destruição de valor que é um presidente condenado e alcoólatra no cargo, e principalmente um ministro que não entende nada de economia, ainda foi muito grosso nas suas entrevistas, moradores de cobertura, Haddad, vai estudar, aprende o que é curva de Laffer, se você estudar isso, bom, você vai ver que tudo que você está fazendo é errado, que aumentar a alíquota nem sempre vai aumentar a arrecadação. A gente já passou desse ponto, onde se aumentar mais a alíquota, a economia ela começa a decrescer a um ponto que o que você ganha de imposto hoje é menor do que você ganharia ontem. Por quê? Uma alíquota maior sobre 10, 40% sobre 10 é 4, 20% sobre 100 é 20. Então você aumentou a alíquota até certo ponto que a economia ela sucumbiu. E tua arrecadação, mesmo com uma alíquota maior, é menor. Aprende, Haddad. E outra coisa também, até entrando no ponto do dólar. Luan, você saiu do mercado financeiro comprando dólar igual maluco. Você se arrependeu? Sim, eu me arrependi porque eu demorei para entender isso. Eu deveria ter comprado dólar igual maluco desde sempre. Plano real era 1 para 1. O resto é história. A gente não debate mais o dólar inferior a 5. E daqui uns dias não vamos debater mais o dólar inferior a 6. Depois 7. Depois 8. Depois 10. A desvalorização do nosso dinheiro será sempre maior do que a desvalorização do dólar. Infelizmente, vivemos um país de banana. Então, se você olha o dólar em queda como um mau sinal, eu vejo como uma oportunidade de você alocar mais com o preço do dólar barato. Principalmente porque o governo petista, eu já gravei vídeo no canal, eu tô cansado de falar isso, ele pede truco, aí a galera pede 6, ele corre, ele lança 10 imposto, você vê 7/7, 3 passa na surdina, aí ele lança com mais 3 ideias idiotas da próxima vez, junta com aquela 7 que não passou, tenta mais 10 de novo, você olha 7, ele passa 3, e isso sempre vai ocorrendo. Então, mais cedo ou mais tarde, o IOF vai entrar pesado no dólar e aí, vai dificultar para você tirar seu capital para fora. Notícias afirmam que o Lula está em queda. Só que também notícias afirmam que ele tem mais probabilidade de vencer no primeiro e no segundo turno. É verdade, eu não sei. Não dá para saber, porque quem financia a mídia é o próprio governo. Só que ressalto, alguém saiu da presidência, foi condenado em 3 instâncias e virou presidente do Brasil. A educação é horrível, o QI do brasileiro é baixo, na média. Então, sim, é completamente provável dele ganhar e a gente tem uma ditadura maior do que é hoje. Se vier um segundo mandato, né, seja do Lula direto, ou do Tachad, ou da Narizinha, da Gleice Hoffmann, infelizmente tem o mesmo sobrenome que eu, graças a Deus não é parente, tá? Então, será máquina de destruição, vamos passar o pior momento da Argentina, caminho à Venezuela. E eu não duvido disso, literalmente um condenado virou presidente do Brasil após sair da cadeia. A mídia tem um lado, não dá para confiar nas notícias, uma notícia diz um negócio, a outra contrapõe esse fato, então nada no Brasil faz sentido. A única coisa que você consegue ler é que vão te tributar mais. Vamos tributar com 15% fundo imobiliário. O próprio Guedes, o próprio Bolsonaro, todo o governo tenta fazer isso. Né? Agora eles já estão falando em 5, e se você aceitar, normaliza esse 5, depois ele sobe para 10 para ajustar, quando você vê está em 15. E, de novo, o agro está alavancado,
é um fator, é o mais importante em termos de PIB, assim como construção civil, não só alimenta o PIB, a construção civil, como é o motor de crescimento, né? A única coisa boa na alta do dólar para o brasileiro é que fortalece pelo menos o PIB do agro, e isso acaba compensando a depreciação do PIB que a esquerda promove. Então, poxa, um setor alavancado e outro é responsável por investimento de longo prazo e crescimento, e você está tributando, não sei aonde isso pode ser legal, e 5% não é baixo. O fato é que isso vai atrasar o nosso país, e o fato é que isso é só o começo, para depois eles subirem essa alíquota. Bom, por esse vídeo é isso, o dólar tá barato e por mais que não venha um PT, eu não vejo a gente construindo nada de fato produtivo a médio e longo prazo. Vai continuar sendo voo de galinha, pelo que eu estou observando, né? A parte produtiva, a parte que dá certo, né, aquilo que funciona, está lá na Argentina. Então, a inflação na Argentina, a mínima em 5 anos, né, o último dado saiu 1,5 ao mês, eu fiz 2 vídeos sobre a Argentina nessa última semana, vou deixar aqui no card, e eu acho que essa é a única solução para o Brasil a médio e longo prazo. Ah, não me esquecendo, quase me esqueci, BTC. Pô, eu não tenho muito para falar pro BTC, era para explodir, cair uns 50, 30, 20%, dado todos os conflitos, e tá resistindo bem. A Amazon tende a lançar sua stablecoin, teve outra empresa também que eu não me lembro, a Coinbase está lançando um cartão em cripto, né, o maior banco de investimento do mundo, JP Morgan, está aceitando colateral em cripto. Então é isso, BTC é só festa, e dado um conflito que muita gente está citando como Terceira Guerra Mundial, acho que o preço do Bitcoin só está provando que de fato ele é um ouro digital.